A segunda temporada de The Last of Us chegou com um verdadeiro soco no estômago dos gamers, enquanto a internet se divide sobre a terapia do Joel, e um detalhe que ninguém tá comentando sobre o novo infectado que apareceu nesse episódio. E você nem imagina o quanto pode ser problemático esse infectado nessa temporada. Então fica comigo que a gente vai analisar tudo nesse episódio e eu tenho certeza que vai explodir a sua cabeça. Fala meu sobrevivente, fala meu espreitador, eu sou o Joy e o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us estreou com um verdadeiro 2 pés no peito dos gamers. Falavam que não iam assistir a segunda temporada porque já sabiam tudo o que ia acontecer na temporada inteira. Toma aí um episódio cheio de acontecimentos antes de você controlar o Joel nos primeiros minutos de game aí, meu baldezinho de esporos radioativos, deixando toda a estrutura dos acontecimentos que vão vir pela frente ainda mais pesados. Mas é claro que mudanças criativas foram feitas, até porque são mídias diferentes, o jogo e a série, e é óbvio que eu vou mostrar tudo pra você nesse vídeo, então fico com o alerta de spoiler, né? Sério, eu tenho certeza que pra você que tá assistindo essa série sem contato com games, já foi um episódio maravilhoso, mas pra gente que é gamer, cara, foi de explodir a cabeça. A referência que teve sobre o primeiro puzzle do jogo, a referência do Eugene que mudou muito a respeito do personagem, eu vou contar isso daqui pra você no vídeo. E o mais importante, esse novo infectado, o espreitador, que vai ser um grande problema, uma grande pedra no sapato da Ellie. Ou melhor dizendo, no All-Star da Ellie, né? Mas só pra deixar bem claro, quando eu trouxer referências, elementos, comentários sobre o jogo, tá trazendo pra esse vídeo mais como um plus, mais como uma curiosidade, beleza? Se eu achar alguma coisa que foi discrepantemente melhor no game, aí eu comento com você. Mas a minha opinião é exclusivamente sobre a série, beleza? Tamo de acordo? Então vambora. O primeiro episódio começa exatamente onde terminou a primeira temporada, com o Joel contando a Ellie o que aconteceu, sobre a invasão que aconteceu no hospital dos vagalumes. Foi a mentira que o Joel inventou pra Ellie, pra não contar sobre a chacina que ele cometeu naquele hospital naquele dia, as vidas que foram ceifadas por ele pra evitar que matassem ela, a fim de tentar criar uma cura pro fungo. Não era certo que conseguiriam, mas era a melhor opção que a humanidade tinha naquele momento. E em paralelo a isso, a gente é apresentado a antagonista dessa série, a Abby, e o seu grupo de vagalumes sobreviventes ao massacre do Joel, né? Ali no túmulo improvisado dos seus amigos e familiares, né, que foram mortos durante os acontecimentos ali no hospital. E esse grupo tá tentando entender o que tá acontecendo ali, entender o porquê que tudo aquilo aconteceu, pensando em quais passos vão ser tomados dali em diante, com uma única certeza que o Joel vai ser caçado, porque eles sabem que foi o Joel que cometeu toda aquela atrocidade. We kill him slowly. Gente, esse diálogo aqui, ele não existe no game, esse momento ele não existe no game. Eu amei demais ver isso daqui, porque isso daqui é uma construção que vai deixar ainda mais rica, ainda mais forte, ainda mais tensa o encontro da Abby e do Joel, né, que eventualmente aí vai acontecer. E eu tenho certeza que por você ter visto quão eles estão determinados a caçar o Joel, que vai tornar o encontro deles uma coisa assim, que vai te deixar contorcendo no sofá. Quando se passam e a gente vê a Ellie ali treinando, né, no famoso 5 minutinhos ali sem perder a amizade. Um cara que ele tem ali o tamanho da Bella Ramsey ali só em um dos braços dele, simplesmente. Que é, obviamente, a tentativa da Max de nos mostrar que não se trata só de força bruta, e sim de estratégia, de lutar, de saber onde pegar, de saber onde agarrar. E isso vai ser também muito explorado um pouco mais ali na frente. Que é pra nos convencer que a Ellie, apesar de pequena ali, parecer muito jovem, ela é capaz de tancar, é capaz de dar conta de tudo que ela vai enfrentar nessa temporada. E o mesmo se aplica ao shape da Abby, que não vai estar nessa temporada. Caso você não saiba, essa daqui é a Abby dos jogos, mas que por conta de escolhas criativas, esse shape ficou de fora dessa série. O próprio Neil Druckmann, diretor criativo de The Last of Us, disse que o shape da Abby não estava em nenhuma das listas de prioridades. Ele até concluiu dizendo que ele estava procurando uma atriz que entregasse uma performance, entregasse uma grande atuação acima de tudo, acima de shape. O que deixou minhas expectativas altíssimas a respeito da atuação da Kaitlyn Dever, né? Então aqui ele deixa claro que o shape da Abby não era uma prioridade, mas assim, a gente vê nesse episódio uma coisa que era o espreitador. Eu tô doido pra comentar isso aqui com vocês, porque nessa primeira aparição de um espreitador mostrou que ele é muito mais problemático do que a gente vê na série, né? Por conta dele ser um pouco mais inteligente que os infectados normais. Eu tenho certeza que isso daí vai ser muito interessante e problemático, mas a gente já tá chegando lá, a gente já comenta sobre isso. Continuando nessa rinha de protagonista contra figurante, ou NPC no caso, esse sujeito musculoso que só tem uma frase que é mais do que o suficiente pra deixar a Ellie completamente
puta. Quando ele diz que pegou leve com ela, né? Porque esse momento que a Ellie tá da vida dela, esse momento de adolescente rebelde, que quer mostrar o seu valor, quer mostrar que ela consegue dar conta por si só, quer travar as próprias batalhas e vencer as suas batalhas, fica completamente transtornada em saber que ela só venceu porque o cara supostamente pegou leve pra não ter que lidar com uma reclamação ou com o Joel, né? Então a Ellie sai, a gente tem um panorama lindíssimo ali da evolução que Jackson teve nesses 5 anos que se decorreram e que, assim, permita-me falar, ficou idêntico ao jogo, parecia uma cutscene do jogo, muito maluco mesmo. Em seguida a gente tem a primeira aparição do Joel, que eu tenho certeza que pegou muita gente desprevenido, né? O Joel que abandonou o estilo de vida que ele tinha antes de conhecer a Ellie. O Joel aparentemente mais fragilizado, de óculos ali, resolvendo... consertando um motor, né? Até meio corcundinha, me pegou demais, cara. Eu queria saber de você, te pegou também? Porque no jogo, a primeira aparição dele é uma presença muito maior do que a gente viu nesse momento aqui. Um Joel que parecia que, de fato, estava mais fragilizado, né, pela idade, porque ele tem aí os seus 50 e poucos anos, 56, se eu não me engano. Então a Dina aparece, eu sei que é cedo pra dizer, mas a princípio, no primeiro momento ali, eu não curti tanto a atuação da Isabela Mercê como a Dina, né? Eu acho que ela tá muito risonha, muito feliz o tempo inteiro, o que é contrastante porque na série ela é engraçadinha assim, ela é brincalhona, como a gente vai ver ali na frente, mas ela é mais sarcástica, ela não é tão feliz assim o tempo inteiro. Ela consegue ser séria às vezes e aqui ela parece que tá chapada o tempo inteiro. Eu não curti muito isso, mas ainda é cedo, né? Vamos ver como vai evoluir essa personagem. Os dois conversam sobre o motivo pelo qual a Ellie tá com raiva do Joel, né? E eu gostei muito desse diálogo dos dois sobre o Joel falando sobre essa fase nova, maior, revoltada, rebelde da Ellie ser novidade pros dois, porque a filha dele, a Sarah, não chegou tão longe, ele não sabe o que fazer nessa situação. Ele não sabe o que fazer a respeito da Ellie. E aqui a gente já consegue notar uma grande evolução no Joel, né? Se você parar pra pensar, porque na primeira temporada ele não conseguia nem citar a Sarah, ou até mesmo sobre a vida que foi roubada dos dois. Sério, eu achei muito bacana, é um detalhe muito sutil pra mostrar o quanto o personagem evoluiu. Acho que pode passar completamente despercebido se você não estiver prestando tanta atenção. E a Dina até zoa ele falando que ele tá fazendo terapia pra ele falar esse tipo de coisa, né? Em seguida a gente corta pra um momento muito bacana que eu também achei muito parecido com o Joel, que é a Ellie numa ronda com o Tommy, né? Aprendendo a atirar com rifle. A gente vê que a Ellie fica completamente transtornada pela mão invisível do Joel, né? Que tira ela das patrulhas que ela tanto gosta, a fim de tentar proteger, porque o Joel não acha que ela tá preparada pra sair nesse momento, porque ela tá muito rebelde, ela pode ter escolhas inconsequentes, como ela realmente tem, mas que logo ela consegue dobrar o Tommy, fazendo ele colocar ela de novo na patrulha, né? Não dura muito esse castigo. E nessa cena a gente vê que os três fizeram um pacto de nunca falar novamente sobre a imunidade da Ellie, né? Porque isso daí pode trazer atenções indesejadas, pessoas que acham que possam transformar ela numa cura, como aconteceu com os vagalumes. Então, para evitar isso, eles preferem nunca falar para que ninguém ouça e não gere um grande problema, né? Voltando pra dentro de Jackson, a gente vê o Joel e a Maria conversando sobre as obras que estão acontecendo na cidade para que eles consigam comportar mais pessoas, consigam comportar mais refugiados. O Joel, que é um cara muito mais razão do que sentimento, ele não concorda com isso, ele acha que não deviam entrar mais pessoas enquanto as obras não tiverem preparadas, estiverem apropriadas, prontas ali para receber mais refugiados. Ele acha melhor suspender isso e que só aconteça quando tudo estiver preparadinho. Caso contrário, obviamente isso daí pode gerar um grande problema para as pessoas que moram ali dentro, para Jackson em si, né? Como a gente vê em muitas obras de zumbi, em muitas obras de apocalipse, quando as pessoas tentam fazer algo rápido, sempre dá problema, e obviamente vai dar problema aqui também. Mas a Maria, que não é boba nem nada, lembra o Joel aquele momento que ele foi um refugiado e que receberam ele ali dentro, né? O homem fica sem resposta, não tem jeito, o argumento é muito bom, e ele simplesmente cala a boca e segue em frente. Um detalhe que eu achei super bobo e sutil é quando o Joel fala pro filho do Tommy ali naquela conversa com a Maria que ele tem que atirar nos monstros, né? E o garoto mira nele e fica atirando, né? Obviamente uma referência à dualidade dos atos do Joel, né? Que enquanto ele achou que estava fazendo um bem lá naquele hospital, salvando a vida da Ellie, pros familiares e amigos de todas as vidas que ele ceifou ali dentro, ele se tornou um grande monstro, que é inclusive como a Abby enxerga ele. Agora a gente vai pro momento que tá dividindo opinião na internet, que é a terapia do Joel, e eu não entendo por quê. Eu achei simplesmente maravilhoso.
Aqui a gente é apresentada a personagem da Catherine O'Hara, que é uma inserção da série, ela não existe no jogo, que é a Gale, a psicoterapeuta do Joel, que paga com maconha e é exigente, cara. Ela fala, só tem galho aqui, você tá achando que eu sou adolescente? A mulher é entendedora da coisa, rapaz. O Joel fala que é aquilo que ele conseguiu e ela questiona ele que o ex-marido dela conseguia coisa melhor do que aquilo, né? E provavelmente no próximo episódio a gente vai entender o porquê, então segura aí, guarda essa informação, que eu acho que vai ser muito engraçado. Você que não jogou, descobrir isso daí. Mas se não aparecer, se a decisão criativa for ter tirado aquela parte de lá, eu conto pra vocês, mas eu duvido muito, porque tem um desenvolvimento importante ali. A gente vê que o Joel tá trabalhando com a Gale, essa super proteção que ele tem a respeito da Ellie, por conta do trauma de não conseguir salvar a vida da Sarah, tratando pra que ele não passe dos limites, pra que ele não sufoque a Ellie, pra que ele consiga dar o espaço que ela precisa pra processar pelo que ela estiver passando. Tá muito desconfortável com toda essa situação, né? Porque ele não tá vendo o resultado, ele não tá vendo melhora, mesmo ele fazendo tudo o que as 5 sessões ensinaram a ele, né? Ele não entende porque ela considera ele um monstro, apesar de todas as outras pessoas da cidade acharem ele uma pessoa muito gente boa, né? E a Gale interrompe esse papinho dele e diz que ele não tá sendo 100% transparente, que ela tem muitos anos de profissão e ela sabe quando uma pessoa tá omitindo alguma coisa, e ela diz que pra melhorar precisa pôr pra fora, e ela fica questionando ele, o que você fez, o que você fez, o que você fez, e ele sai dizendo, eu salvei ela. Durante esse diálogo, ela até compartilha sobre o seu marido, né, que esse é o primeiro aniversário em 41 anos que eles não estão juntos, e que isso é culpa do Joel, porque o Joel matou ele. Realmente não tô entendendo porque a galera tá chiando tanto a respeito dessa cena. Eu achei muito legal ver esse esforço do Joel em se tratar, em conseguir ser um pai saudável, né, mesmo ele estando completamente desconfortável ali naquela casa, mesmo ele estando completamente desconfortável em estar fazendo terapia, o que aprofunda aí muito o esforço que o Joel tá fazendo pra deixar a Ellie confortável, pra que a Ellie se sinta bem, se sinta livre, respeitando o espaço e as escolhas dela, mesmo que ele não concorde ou não entenda. Eu achei isso irado, dá um peso enorme na narrativa do Joel, na história do Joel, torna tudo que eles estão vivendo ali ainda mais profundo, né? Por mais que o mundo esteja acabando, eles ainda precisam do tratamento da saúde mental e por isso que eles estão ali nesse esforço. Uma coisa que eu não consegui parar de pensar é que no jogo, o Eugene é um ex-vagalume que serviu junto com o Tommy, que juntos eles fizeram coisas extremamente brutais. No game ele abandonou a esposa e a filha pra se juntar à resistência, né? Mas aqui na série a Gale e o Eugene, eles estavam há 41 anos juntos, mostrando que possivelmente foi até o Eugene que levou o Tommy pra Jackson. Mas a maior mudança na história do Eugene é que no jogo ele morreu por causa de naturais, sendo um grande marco pra quem conhecia ele, porque no mundo que eles vivem atualmente é muito raro uma pessoa morrer de causas naturais. Mas aqui na série, como a Gale diz, foi o Joel que matou o Eugene. Não acho que isso daqui foi jogado na série à toa, não acho que esse link entre a Gale, que é uma personagem inserida na série, e o Eugene tenha sido à toa. Pode ser que futuramente a gente tenha até um filler do Eugene, talvez até do Tommy junto dos dois ali, mas à toa eu não acho que foi. Isso daqui vai ter um desenvolvimento melhor, eu quero muito saber o que rolou entre o Joel e o Eugene. Acho até que essa situação do Eugene pode ser desenvolvida num diálogo no próximo episódio, quando a Dina e a Ellie encontrarem o esconderijo dele. Inclusive, essa patrulha das duas, da Ellie e da Dina, é uma mudança do jogo, é uma coisa que não interfere muito, mas que eu queria trocar a ideia a respeito disso com você. Como eu disse no comecinho desse episódio, tudo que acontece aqui se passa antes de a gente começar a controlar o Joel no jogo. Mas a ordem dos acontecimentos do jogo foi mudada pra série, porque no jogo a gente realmente faz essa rota até o supermercado, como a gente viu nesse episódio, e tem uma segunda parte que elas acabam no esconderijo da Eugene. Mas tudo isso aqui se passa depois da festa que aconteceu no final desse episódio. Eles também pegaram essa patrulha da Ellie e da Dina, que acontece em 2 partes, né, no supermercado, e no esconderijo do Eugene passaram a primeira parte pra antes da festa, né? Deixando essa segunda parte do esconderijo do Eugene para um próximo episódio. E eu tô dizendo isso porque eu gostei muito disso na série, porque no jogo é um dos pontos que eu não gostei, né? Porque no jogo ele não é completamente linear, né? Tem algumas coisas que acontecem lá atrás, que só aparecem lá na frente, e isso me deixou um pouco confuso. E aqui eu gostei muito disso daí tá sendo contado numa ordem correta, né? Numa ordem de acontecimento dos fatos da série, para que a gente não tenha um problema com isso lá na frente. Mas principalmente essa escolha para mim ficou sensacional, porque ela ainda dá mais tempo para construção dessa
dessa relação abalada entre o Joel e a Ellie, tornando esse conflito dos dois ainda mais parrudo e mais incômodo pra gente, né? Eu tô de verdade bem feliz com o que a gente recebeu nesse primeiro episódio. Inclusive, deixa aí nos comentários o que você achou desse primeiro episódio, se gostou, se não gostou, o que você achou estranho, o que você gostou demais, sei lá, me diz aí nos comentários, vamos trocar essa ideia. E não esquece de deixar o like se você estiver curtindo esse vídeo. Tanto pro que aconteceu na série, a gente vê a Ellie saindo em patrulha com um grupo e eles acabando ali num rastro de sangue que dá lá no mercado Green Place, né? E esse foi um daqueles momentos que eu tenho certeza que deixou muito gamer ali mole no sofá, feliz com o que tava vendo, porque parece muito com o que a gente tem no game. Logo no iniciozinho ali, a gente vê a menção a um primeiro puzzle do jogo, né? Pra você abrir o cofre ali, você tinha que ver o funcionário do mês, que era o cachorro, combinar a data do cachorro com o ano daquele quadro e dava a combinação do cofre. Achei muito legal, de verdade. Inclusive, tem um detalhe aqui muito interessante que eu queria compartilhar pra vocês, pra que você fique mais atento, que é essa cartinha que tá presa na geladeira. Ela tá muito em ênfase e você consegue ler nitidamente o que tá escrito nela. Porque se você analisar essa carta direitinho, assim como no jogo, você vai ver que lá embaixo tá escrito please, que em português significa por favor. Não esquece o like desse vídeo, se você não viu chegando, é óbvio que você tem que deixar o like. E se você não é inscrito, se inscreve para acompanhar a análise de todos os episódios de The Last of Us aqui no canal. E é claro que você pode estar se tornando um membro apoiador clicando aí no botãozinho do lado de se inscrever, que é Seja Membro. Vai ser um prazer te ter aqui e assim você ajuda muito o canal. Mas agora falando seríssimo a respeito da carta, assim como no jogo você tem a opção de parar e ler, na série você pode pausar e ler quando der, né? Às vezes vai ter algo muito interessante e às vezes não, como na mensagem aqui. Mas por que eu digo que é importante você pausar para ler? Porque pode ser que assim como no jogo, alguma coisa que não pareça importante ganhe muito peso em uma outra carta no futuro. Ou uma carta em cima da pia com histórias que às vezes não fazem sentido isolados, mas que fazem sentido lá na frente. E pra você entender, eu vou te contar um exemplo que me marcou muito no game, né? Em um determinado momento a gente encontra uma carta de um homem que matou o outro porque ele tentou roubar os remédios dele. Só que mais na frente do jogo a gente encontra a carta de uma mãe com as suas últimas palavras, né? Ela se questionava por que o marido dela foi embora, por que ele sumiu nesse momento que a filha dele mais precisava dele, que mais estava precisando de remédios. E aí você junta uma com a outra, do cara que morreu procurando remédios, da família que o pai desapareceu, e você vê que são a mesma família. Isso traz um peso muito grande para essas histórias que são contadas através de cartas no game. E se eles trouxerem isso pra série, vai ser uma coisa assim de explodir a cabeça. A Ellie lendo cartas e a gente fazendo esse link, né? Eu sei que é muito trabalhoso, mas se acontecer, eu tenho certeza que vai enriquecer ainda mais a série, porque essa cartinha do CJ, ela tava muito nítida e pode ser um indício de que venham aparecer outras no decorrer da série, então fica prestando atenção. Mas caso você deixe passar alguma coisa, não se preocupa que em todas as minhas análises eu vou tentar trazer tudo que aparecer pra você, então eu acho que só isso já vale o seu like, né? Uma análise minuciosa pra você não perder nada. A gente vê que a Ellie e a Dina, quando elas entram no mercado, elas estão bem confiantes sobre as suas habilidades de matar instaladores, que já não é mais algo impossível pra ela como era antes, que agora com um pouquinho de paciência e estratégias sabendo onde segurar pra evitar a mordida do instalador, é algo totalmente possível e elas fazem até parecer fácil nesse momento. Eu queria dizer que essa cena que eu tô te mostrando aqui é uma das coisas que eu mais odiei nesse episódio, disparado, elas tratarem o instalador como se fosse uma ida no parque, como se não fosse perigoso. Enquanto na primeira temporada, 5 anos antes, seria algo muito problemático, até pro Joel, né? Eu tenho certeza que na primeira temporada seria um caminho a ser evitado. Mas a vida não são só flores, porque a Ellie acaba pisando num local ali meio em falso e acaba caindo, né? Trazendo pra mim um dos momentos mais interessantes dessa série, que é a primeira aparição do Espreitador. E é uma evolução do Cordyceps, o estágio que vem antes do instalador. E em breve eu vou soltar um vídeo sobre todos os infectados que devem aparecer nessa temporada, então se inscreve no canal pra não perder esse vídeo, ativa o sininho, porque você sabe, né? Tá tudo muito difícil de entregar hoje em dia. O que adianta você se inscrever e não receber os meus vídeos, então logo o que adianta todo o meu esforço? E esse infectado, o Espreitador, foi uma grande adição tanto nessa série quanto no jogo, mas eu tenho que admitir que aqui eu achei muito melhor. E eu já vou te explicar o porquê. Além do Espreitador ser uma novidade até pros sobreviventes, que nunca tinham esbarrado com um infectado com esse nível de inteligência, né? Como a gente vê o conselho de Jackson ali meio confuso com a história da Ellie, né? Porque de fato, se o infectado tem a capacidade de se esconder, andar sorrateiramente, observar e escolher o momento certo pra atacar, obviamente ele tem um grau de inteligência maior do que todos os outros
que atacam assim que vê, como o corredor e o instalador. E eu de fato gostei muito mais desse infectado aqui na série, porque isso mostra que ele é mais letal do que a gente imaginava, até mesmo mais letal do que a gente via no jogo, que faz com que toda a experiência da Ellie com corredores e instaladores seja jogada no lixo. Agora que tem um infectado que anda sorrateiramente, que anda espreitando, né, um espreitador, e se torna mais desafiador por ele saber o momento certo de atacar. No jogo os espreitadores aparecem mais lá na frente, mas apesar disso eu gostei muito dele ser inserido nesse momento do mercado aqui, mas eu gostei principalmente porque a construção desse infectado vai fazer com que um dos momentos mais icônicos do jogo, que é o ninho dos espreitadores, seja ainda mais tenso do que ele foi no jogo. Sério, é incrivelmente tenso. E outra coisa que eu achei irado no espreitador foi como ele veio pra série com um buraco no meio do nariz, né, com aqueles funguinhos saindo, né, as mesmas anteninhas que saem da boca do infectado que pega a Tess, que eu acredito que não é apenas para infecção, mas para ecolocalização que esse infectado desenvolve. Até porque no jogo a gente sabe que esse infectado aí, ele tem a visão já quase completamente comprometida pelo fungo que tá crescendo por dentro dos seus olhos. E esse buraco no nariz é porque, por esse ser o estágio entre o corredor e o instalador, o fungo tá se preparando para abrir a cabeça do hospedeiro, formando aquela flor fúngica lá na cabeça do instalador. E eu achei esse detalhezinho iradíssimo. Sério, vocês não fazem ideia. Eu queria saber também o que você achou. Você tinha reparado isso da evolução? Eu achei muito irado, cara. E a Ellie nesse primeiro confronto por pouquíssimo no Vai de Vasco, saindo apenas com uma mordida que pra outra pessoa seria extremamente letal, mas que pra Ellie que é imune não é problemático. E nossa, que nervoso aquela mordida na barriga dela com um negocinho do fungo saindo, cara. Nervoso, que nervoso que ela não tirou. Ela só teve que cobrir pra que a Dina não visse aquela mordida. Nossa, mas que aflição bateu no meu coração nessa hora, você não tem ideia. E depois desse confronto, elas acabam no conselho lá de Jackson, como eu já tinha mencionado, falando pra ele desse novo infectado que eles não tinham ciência antes, e dá pra entender que é um desafio pros mais habilidosos sobreviventes, então provavelmente muita gente que enfrentou um possivelmente pode ter morrido ou apenas ser mordido e nunca ter voltado pra casa pra contar sobre esse infectado. Até porque a série deixou bem claro que quando você vira um espreitador, pode ser tarde demais. Um pouquinho mais tarde nesse dia a gente tem uma cena muito interessante que é a Ellie tendo que manipular o machucado dela, manipular a mordida para que pareça um machucado de guerra, de combate, de alguma coisa que aconteceu. E a gente vê ela fazendo isso sozinha porque ela não tem pra quem ela pedir ajuda naquele momento, sem comprometer o segredo dela, ou pior, sem alguém inventando de matar ela porque ela tá com uma mordida e a imunidade é uma coisa muito real nesse mundo. E ela também não pode pedir ajuda pro Joel porque o Joel nem acha que ela devia estar lá fora no estado que ela tá da vida agora, e isso só confirmaria o que ele tava pensando. Então ela precisa lidar completamente sozinha. Em seguida a gente vê uma tentativa desajeitada do Joel de ir lá na garagem fazer contato com ela, mas que infelizmente não dá muito certo, porque nessa altura do campeonato eu tô tadinho do Joel, cara, ele tá tentando, o cara tá se esforçando. E seguindo pra reta final do episódio, a gente vê um momento ali que a Ellie vai até a festa ali de Ano Novo, se eu não me engano, e lá na festa ela vê a Dina se divertindo e elas acabam tendo um momento ali mais íntimo, acabam se beijando, o que não é visto com bons olhos pelas pessoas que estão ali em volta, despertando a ira de um personagem que chama a Ellie e a Dina de sapatão, mas que logo é isolado pelo Joel, né, o senhorzinho indefeso que a gente tava falando no começo do episódio. A Ellie, como eu já disse, ela tá nessa fase de provar que ela consegue lidar com as próprias batalhas dela, e ela fica muito ofendida, fica muito puta da vida com o Joel, fica perguntando qual é o problema dele, por que ele tá fazendo isso, o que nos entrega uma cena totalmente embaraçosa pra esses dois personagens, que olha, eu me contorci no sofá, tipo, meu Deus, para, não, ele não... Droga. E o Joel vai embora pra casa e a gente vê a Ellie indo embora um pouco depois, né? Inclusive, quando ela chega ali em casa, ela vê o Joel lá na frente, acertando o violão dela, né? Eles têm uma troca de olhares, mas acaba seguindo em outra direção. A gente vê também que a obra que eles estão fazendo ali tem uma tubulação que eles estão ajeitando que tá cheio de raízes, mas entre as raízes tá o Cordyceps. Porque como a gente viu na primeira temporada, a raiz do Cordyceps funciona como uma consciência capaz de chamar infectados de todas as partes como uma mente coletiva. E que já tá posicionada ali pra alguém dar uma marretada nela e acordar um bando de infectados, que vai trazer pra gente aquelas cenas que a gente já viu no trailer, que é aquela guerra contra uma horda de infectados nos portões de Jackson, que eu de verdade eu tô animadíssimo pra ver, porque isso não tem de fato nos games.
E a gente fecha esse episódio vendo que o grupo da Abby, 5 anos depois, ainda tá fissurado em encontrar o Joel, e agora eles encontraram Jackson. Rapaz, esse círculo tá fechando pro Joel. Eu tô muito animado pra ver o que vai acontecer no próximo episódio, como que eles vão adaptar o segundo episódio, pra ver se vai ter a cena do esconderijo do Eugene, pra saber o que aconteceu com o Eugene nessa adaptação. É muita coisa que eu quero ver no próximo episódio. Quero saber de você o que você acha que vai ter nesse próximo episódio. Minhas considerações finais a respeito desse episódio, que ele tá longe de ser o que eu esperava, mas ele tá longe de me decepcionar também. Eu tô muito feliz com o que a gente recebeu nesse primeiro episódio. Eu acho que a série abriu muito bem, né? Porque The Last of Us nunca foi sobre infectados, mas sim sobre a relação das pessoas. Mas teve muita coisa interessante, não só sobre a construção da relação dos personagens, mas sobre o infectado que apareceu, que é uma das coisas mais altas, um dos pontos mais altos desse episódio, na minha opinião. Infelizmente, eu ainda não consegui comprar a Bella Ramsey como a Ellie mais velha, mas uma coisa que eu comprei muito bem é a jovem irritante que ela é. Ainda espero mais da Dina, espero que ela não seja essa personagem muito bobona o tempo inteiro, eu espero que ela seja mais madura e sarcástica, como ela de fato é no jogo. Acho mais interessante assim, mas ainda assim não é uma personagem ruim, tá, gente? Eu quero deixar isso bem claro. Mas uma coisa que me deixou muito desconfortável, pra falar a verdade, é que apesar da série ter expandido algumas coisas, ter colocado mais figurantes, mais NPCs, eles são completamente sem vida e sem ação. Como no exemplo da patrulha, que a gente vê a Dina e a Ellie sob o comando ali da ex da Ellie, só que os personagens que não são os principais, eles não fazem nada, eles andam na frente até separados, as duas andam atrás, beleza, elas estão ali naquela situaçãozinha delas, mas eles não têm qualquer autonomia, não parece nem que são elas que estão seguindo eles, e sim eles que estão seguindo elas, sabe? Aquela sensação de eu tô na frente, mas eu tô te seguindo. É exatamente isso que eu senti, inclusive quando elas entram no mercado, né? Tipo, a Ellie entrou mesmo assim, vou dar 5 minutos pra ela, e passa mó cota, passa mó tempo e não fazem nada. Inclusive, a gente não vê eles nem aparecendo quando eles escutam um tiro de 12 da Ellie, ou de algo cedendo dentro do supermercado, né? Mas enfim, isso daí tá longe de estragar pra mim o que a gente recebeu nesse primeiro episódio, de verdade. Mas agora eu quero saber de você, o que você curtiu, o que você não curtiu nesse primeiro episódio de The Last of Us, os pontos altos, alguma mudança que te incomodou, caso você tenha jogado o game, me diz aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, ajuda muito. E não esquece de se inscrever se você não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau!